Salve, salve, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Professor Sidney, professor de Química. Nessa semana, a professora Tatiana começou a trabalhar com vocês o conceito de pilha, o conceito de eletroquímica. Só que para compreender esse assunto de pilha, você precisa, primeiro, retomar os conceitos de oxirredução. Não pode esquecer que quem oxida ocorre uma perda de elétrons e o NOx aumenta, enquanto que na redução ocorre um ganho de elétrons com a diminuição do NOx. Lembra daquele macetinho com as 3 letrinhas de uma interjeição da língua portuguesa que resolve grande parte desses problemas? Opa! A oxidação é uma perda de elétrons e o NOx aumenta. Se a oxidação ocorre uma perda, a redução ocorre um ganho. Se a oxidação, o NOx aumenta, na redução, o NOx diminui. E fora que, se você quiser um pouquinho mais apurado, você pode lembrar pelo OPAR. A oxidação é uma perda de elétrons, o NOx aumenta, e a oxidação é o agente redutor. Resolve grande parte desses processos. Porém, uma das grandes aplicações para isso, ou melhor, uma das grandes representações de oxirredução no nosso dia a dia é um processo chamado pilha. Então, pilha é um processo espontâneo, em que uma reação química produz corrente elétrica. Presta bem atenção nisso aí. Pilha é um processo espontâneo em que uma reação química produz uma corrente elétrica. A primeira pilha que eu quero colocar nessa revisão de hoje, ela ocorreu lá por meados do século XVIII com o chamado Daniel. Então, as primeiras pilhas, o histórico começou com um cara chamado Galvani, que ele, no seu laboratório, estava mexendo lá com anatomia, e aí ele pendurou uma perna de uma rã num gancho metálico, e aí, com uma outra pinça metálica, a perna da rã teve um espasmo. Como se a perna tivesse lá encostasse, ela tivesse feito um movimento. Então, se imagine isso há 200 e tantos anos atrás, o espanto que era um ser, uma peça anatômica morta, se mexer. Mas eles perceberam que, e quem percebeu, na realidade, foi um cara chamado Alexandre Volta, que, na realidade, não era a perna da rã morta que estava se mexendo, e sim o contato entre dois metais que produzia uma corrente elétrica que produzia esses espasmos. Aí eles foram tentar reproduzir isso do laboratório. E aí que entra a mais famosa das pilhas, a chamada pilha de Daniel. Como é que funciona? Então, a pilha de Daniel, deixa eu só pegar cores de caneta aqui, que fica mais fácil. Então, a pilha de Daniel, ela vai usar uma cuba, em que aqui eu tenho uma separação, e dentro dessa cuba eu vou colocar soluções. Então, no primeiro, eu vou colocar uma placa de zinco mergulhada dentro de uma solução de zinco 2+. Então, a primeira representação, uma placa de zinco dentro de uma solução de zinco 2+. No outro lado dessa pilha, eu vou colocar uma outra placa, só que é uma placa de cobre dentro de uma solução de cobre 2+. Então, duas situações. O que acontece se eu colocar uma placa de zinco dentro de uma solução de zinco 2+? Nada. O que acontece se eu colocar uma placa de cobre dentro de uma solução de cobre 2+? Também não acontece nada. E aí que vem a sacada. E se você colocasse um fio elétrico unindo esses dois metais, o que eu teria? Por alguns instantes eu teria uma pilha à condução da corrente elétrica. Só que na física, a tendência da diferença de potencial tenderia a zero. E aí a pilha deixava de existir. Só que daí, o que eu poderia fazer para que a pilha ocorresse ou voltasse a ter uma condução de corrente elétrica? E nisso surgiu a chamada ponte salina. A ponte salina, ela tem o seguinte objetivo. Deixa eu só colocar aqui, ó. A ponte salina, ela une os dois sistemas. A ponte salina, deixa eu só colocar aqui, isso aqui é importante. Esse tubo em formato de U é a chamada ponte
salina. E qual que é o objetivo da ponte salina? Ela serve para ocorrer a migração de íons. A migração de íons. Professor, para que serve esse fio? O fio, que está presente aqui, ó, o fio, ele tem como função ocorrer a migração de elétrons. Migração de elétrons. Esse é o objetivo da minha pílula Daniel. Então, o que acontece? Coloquei uma placa de zinco metálico dentro de uma solução de zinco 2+, uma placa de cobre dentro de uma solução de cobre 2+, uma ponte salina que permite o contato das duas soluções e um fio elétrico que mantém unidos os dois metais. Com tudo isso montado, o que o Daniel pode observar? Ele pode observar que essa placa de zinco, com o passar do tempo, ela começou a sofrer um processo de corrosão. Ela começou a diminuir de tamanho. Enquanto que a placa de cobre, ela teve um aumento de tamanho. Então, repare que ela tinha um formato e ela começou a aumentar. Espera aí. Um lado diminui, o outro lado aumenta. O que está acontecendo em cada um desses lados da pilha? E repare que nesse procedimento é um procedimento visual, experimental. O que está acontecendo na placa de zinco? Na placa de zinco está ocorrendo um processo chamado de corrosão. E na placa de cobre está ocorrendo um processo de deposição. Sempre os opostos. Se um perde, o outro ganha. Então, se aqui está ocorrendo uma corrosão, aqui está ocorrendo uma deposição. Segunda informação importante. Como aqui está ocorrendo uma corrosão, está perdendo alguma coisa. Então, significa que aqui está ocorrendo uma perda de elétrons. E se esse lado está aumentando, significa que aqui ocorreu um ganho de elétrons. Porém, essa perda e esse ganho de elétrons, eles têm alguns significados. Essa perda de elétrons é um processo chamado de oxidação. E quando ocorre a deposição, nós temos um processo de redução. E aí entramos novamente na nossa teoria anterior. Alguém oxida, alguém reduz. Quem oxida é onde que ocorre a perda de elétrons, quem reduz é o ganho de elétrons. Agora, o que acontece? Como eu tenho uma oxidação, o que está acontecendo nessa oxidação? O zinco metálico está se transformando em zinco 2+, e está perdendo 2 elétrons. Essa é a reação que está ocorrendo aqui. Então, repare que esse zinco, ele está produzindo mais zinco 2+. Então, repare que ele começa a aumentar a quantidade de zinco. Os 2 elétrons são conduzidos pelo metal. Como o cobre é um condutor de corrente elétrica, esses elétrons passam pela solução e o que vai acontecer? O cobre 2+ recebe elétrons e vai ser transformado em cobre metálico. Então, olha só. Na solução de zinco, começa a encher de cargas positivas, enquanto que na solução onde tinha vários cobres, deixa eu colocar mais aqui, ó. Eu vou colocar um cobre 2+, mais um cobre 2+. Aí esses elétrons, eles são entregados ou entregues a esse cobre, e aí o que acontece? Você tem um processo de deposição. Veja bem como é importante a parte da observação. Um corrói, o outro deposita. Corrosão, deposição, perda de elétrons, ganho de elétrons, oxidação, redução, a reação que ocorre. Repare que o NOx do zinco de 0 passou para +2, aumenta, oxidação. O cobre de 2+ foi para 0, ocorreu uma redução. Um aumenta, um reduz. Aqui nós temos um agente redutor e aqui nós temos um agente oxidante. Mas com o passar do tempo, esses eletrodos que sofrem corrosão e deposição começaram a receber outro tipo de designação. Esse pedaço de metal onde ocorreu a corrosão
que é uma perda de elétrons onde ocorre a oxidação, ela passou a ser chamado, ou melhor, ele passou a ser chamado de ânodo, enquanto que onde ocorre a redução passou a ser chamado de cátodo. Então, onde sofre a oxidação, temos um eletrodo chamado de ânodo, e onde que ocorre a redução, temos um eletrodo chamado de cátodo. Tá, professor, mas os elétrons, então, estão saindo, então, repare, os elétrons, eles saem desse eletrodo de zinco e vão em direção ao eletrodo de cobre. Portanto, nesse ânodo, que é a fonte de elétrons. Pare e pense um pouquinho, o que é a fonte dos elétrons? A fonte dos elétrons só pode ser um polo negativo, enquanto que quem pode atrair esses elétrons só pode ser alguém de polo positivo. Portanto, toda a nossa teoria sobre pilhas fica devidamente ilustrada e desenhada aqui. É lógico que foi tudo feito à base da observação científica. Lá começou a diminuir de tamanho corrosão, aqui aumenta de tamanho deposição. Corrosão, deposição, perda de elétrons, ganho de elétrons, oxidação, redução, reação de oxidação. O metal de carga zero vira com uma carga 2+, e perde os 2 elétrons. Os 2 elétrons vêm pelo fio, são recebidos pelo cobre 2+, e se depositam em cobre metálico. E até para aproveitar, qual é realmente a função da ponte salina? Então, olha só, como aqui começou a aumentar a concentração de cargas positivas, e esse lado começa a diminuir a carga negativa, positiva, significa que os nossos íons eles podem migrar de um lado para o outro com o objetivo de neutralizar esse material. Ânodo, cátodo, polo negativo e polo positivo. Então, essa é a chamada teoria para a compreensão das pilhas. E se você quiser um macetinho um pouquinho mais apurado sobre pilhas, eu consigo resumir toda essa teoria numa frase, e essa frase ela pode ser facilmente lembrada pelo opa pipoca. Professor, o que tem a ver esse opa pipoca? Toda a sua teoria de pilhas está resumido nessa expressão. Professor, como assim opa pipoca? Então, olha só o que acontece. Nós temos, só trocar de cor aqui, que fica mais fácil para a compreensão. Eu tenho uma oxidação. A oxidação é uma perda de elétrons. Essa oxidação ocorre no ânodo. Olha só, primeira parte. Professor, não era OPA antes? Sim. O OPA de antes era só OPA. A oxidação, uma perda de elétrons e o NOx aumenta. Só que o OPA de hoje é uma oxidação, uma perda de elétrons e ocorre no ânodo. E na pilha, o positivo é o cátodo. Vocês perceberam que eu estou colocando toda a expressão teórica numa frase? A oxidação, perda de elétrons, ocorre no ânodo. Na pilha, o positivo é o cátodo. Inverta tudo. Se a oxidação é uma perda de elétrons, a redução é um ganho. Se a oxidação ocorre no ânodo, a redução ocorre no cátodo. Se o polo positivo é o cátodo, adivinha quem é o polo negativo? O ânodo. Essa frase, opa, pipoca, vai te ajudar muito, mas muito para você compreender a parte teórica de qualquer pilha. Tá, professor, e se eu quiser trocar no lugar do polo de um metal zinco e cobre, eu poderia colocar qualquer outro metal? Sim. E aí aconteceria exatamente o mesmo sistema. Alguém ia corroer, alguém ia aumentar de tamanho. Aí eu teria um ânodo, um cátodo, polo positivo, polo negativo, tudo é igual. Então, basicamente, o que vai nos interessar para fazer o processo teórico da parte de pilhas é essa frase aqui. E, gente, vocês não podem nem reclamar que é muita matéria para estudar. Opa, pipoca. A oxidação é uma perda de elétrons, o NOx aumenta, e na pilha o positivo é o cátodo. Então, quando você for mexer com a parte teórica,
Existe até depois uma parte matemática, mas esse é assunto para uma outra aula no futuro próximo, em que você vai ter que calcular uma tensão de pilha, uma diferença de potencial ou uma força eletromotriz. Então, para essa aula, acho interessante você ficar apenas com a base teórica. E toda essa base teórica, ela veio com a chamada pilha de Daniel, onde ele observou que alguém corrói, alguém aumenta, oxidação, redução, polo positivo, polo negativo. Espero que essas informações te ajudem a compreender esse assunto importantíssimo dentro aí do segundo ano, que é o conceito de pilhas eletroquímica de uma forma geral. Gente, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana com a próxima revisão. Tchau, gente, se cuidem.